No vídeo de hoje eu vou analisar quais são os 3 países da Europa que são mais seguros para quem quer abrir uma conta bancária offshore por lá. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mais precisamente assistindo a nossa série Domingo Offshore. Isso mesmo, a série não se chama mais Sábado Offshore. Eu mudei para Domingo Offshore porque os vídeos fica mais conveniente para mim postá-los aos domingos. Então a partir de agora, essa vai ser a nossa dinâmica aqui no canal. E bem, para quem não conhece, aqui a Capital Global, por aqui a gente fala de temas como empreendedorismo, investimentos e planejamento tributário. Basicamente, aí são as principais preocupações de quem está na busca do sucesso financeiro. Só que aqui a gente tem um diferencial dos outros canais do YouTube que se arriscam a falar sobre esses temas, porque a gente vai trazer tudo isso com uma perspectiva de internacionalização. E as nossas dicas, elas são bastante proveitosas. O pessoal está gostando bastante e achando o conteúdo bastante original. Então, se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal e clicar no botão do sininho para receber uma notificação todas as vezes que sair vídeo novo, porque eu tenho certeza que as nossas dicas vão ajudar você também. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de quais são os 3 países mais seguros para você montar uma conta bancária offshore na Europa. E talvez você esteja se perguntando quais são os motivos que fazem com que alguém queira ter uma conta bancária na Europa. Bem, os motivos são diversos. Pode ser que você seja um investidor internacional, por exemplo, e ter uma conta lá seja estratégico para você realizar os seus lucros, ou ainda pode ser que você esteja empreendendo de uma forma global, sei lá, tem um negócio na internet ou vende para outros públicos para ganhar em dólares, em euros. Nesse caso aí também a conta bancária ela pode ser interessante para que você consiga pagar fornecedores mais barato ou até para receber dos seus clientes com menos custos de transação, ou ainda pode ser que a sua intenção com essa conta bancária lá na Europa seja para se expor a moedas fortes, considerando que o real é uma moeda fraca que já se desvalorizou mais de 40% só no ano de 2020, tendo a pior performance do mundo entre todas as moedas existentes. Diga-se de passagem, lá na Europa dá para ter conta em euro, mas também em outras moedas fortes. Aqui no Brasil só dá para ter conta em reais. E pode ser que a sua ideia em ter uma conta bancária offshore seja apenas para ter um plano B caso tudo aqui no Brasil comece a dar errado, o nosso país que está com uma dívida muito alta, sei lá, venha a quebrar, e aí você tem uma saída, já tem uma reserva lá fora, qualquer coisa, faz as malas e pode ir tentar a vida em outro lugar novamente. Considerando que no Brasil praticamente qualquer coisa é possível de acontecer, é bastante razoável que você tenha esse tipo de preocupação. Agora, esses critérios eles são válidos para quem quer ter uma conta bancária fora do Brasil, independentemente de qual país for. E por que então que eu estou me preocupando em ter uma conta nos lugares mais seguros do planeta? Simples, porque na hora que você faz um depósito num banco, na prática você está emprestando dinheiro para esse banco. Ele não está lá paradinho na tua conta não. O banco vai pegar aquela grana para fazer empréstimos e conseguir gerar um lucro. Agora, se o banco ele não está saudável e de repente tem uma corrida aos bancos para todo mundo sacar dinheiro que foi depositado lá, aí ele não vai conseguir sacar esse dinheiro para a galera não, e você vai ficar a ver navios, você vai tomar um calote do banco caso tenha uma crise sistêmica. Então, se você quer ter uma proteção, realmente blindar a crises, aí você precisa procurar os bancos mais seguros do mundo. E como saber aonde que estão os bancos mais seguros da Europa? Bom, basicamente o primeiro ponto que você tem que olhar é o governo do país, como é que está a situação das finanças públicas, porque de nada adianta você ter um sistema bancário robusto se o governo não tem responsabilidade fiscal, porque hora ou outra isso vai respingar no sistema bancário e eles não vão conseguir aí arcar com as suas contas, eles vão ter que estrangular aí o pessoal que tem conta bancária lá. Por outro lado, se você está em um país com bastante estabilidade política e responsabilidade fiscal, é muito difícil aí que os governos eles resolvam ir para cima dos bancos aí para, sei lá,
até confiscar no caso mais extremo, mas nem apenas isso, de repente só aumentar as taxas, aumentar os custos operacionais e dificultar a saúde financeira aí desse sistema bancário. Aí depois que você analisa o país em si, o segundo ponto que você tem que ver é qual que é a saúde dos bancos que estão nesse país aí como um todo, em uma perspectiva mais geral, para saber se esse sistema bancário é legal, se vale a pena você ter uma conta bancária lá ou não, caso o seu objetivo seja segurança. E aí, para achar quais são os sistemas bancários mais seguros, você precisa buscar aqueles que são compostos por bancos que são bem saudáveis, aí, bancos que são solventes, que têm altos níveis de liquidez, que tem baixo risco assumido aí pelas políticas de empréstimo e ainda assim que tem uma alta lucratividade. Então os critérios para você saber se um banco ele é seguro são os seguintes: ver a solvência do banco, o nível de liquidez e o risco assumido por políticas de empréstimo e também qual que é a sua lucratividade. E aí eu fiz esse top 3 países que você pode, em tese, aí, dormir sossegado se o seu dinheiro estiver lá, porque a chance de você tomar um calote caso estoure uma crise, ela é realmente muito pequena. Se isso acontecer, é porque no restante do planeta a coisa já está muito pior a essa altura do campeonato. E quer dizer também que esse é o melhor lugar do planeta para você colocar o seu dinheiro? Também não necessariamente. Depende aí quais são os teus objetivos. Até porque você ter uma conta nesses países aí que são o bambambam, que estão podendo, vai te custar caro. Então você precisa sopesar aí quais são os teus interesses. Você quer ter um banco com segurança anticrise ou você quer ter uma conta bancária lá fora num lugar que você vai ter maior sigilo e maior privacidade com as suas informações bancárias? Qual que é a origem do dinheiro que vai para essa conta? Qual que é exatamente a quantia que você pretende aportar por lá? Quanto que você está disposto a se comprometer em gastar com taxas para fazer essa abertura? Enfim, tudo isso precisa ser analisado e a depender de qual for a sua resposta, talvez não seja tão interessante assim optar pelos bancos mais seguros de todos, porque vão ter opções alternativas que se enquadram mais com o seu perfil. Mas dito isso, é importante de qualquer maneira que você conheça pelo menos quais são os 3 países mais seguros para quem quer ter uma conta bancária offshore na Europa. E é isso que eu vou te contar a partir de agora. Na terceira posição, temos a Noruega. A Noruega é um país rico em recursos naturais e é um país em que o governo está em dia aí com a responsabilidade fiscal e também com as suas contas públicas e bota em dia nisso, cara. Para você ter uma ideia, enquanto aqui no Brasil a gente está com uma relação da nossa dívida em proporção ao PIB prevista para 2020 na ordem de 86%, lá na Noruega, o pessoal não fala em dívida em relação ao PIB, não. Fala em ativos financeiros em proporção ao PIB. E eles estão aí com algo em torno de 300% aí de ativos em relação ao PIB deles. E esse país não para de surpreender, não. Enquanto aqui no Brasil a gente tem apenas uma meia dúzia de bancos, lá na Noruega eles contam com mais de 170 bancos, sendo que pelo menos 42 deles são bancos estrangeiros que possuem presença por lá. O maior banco da Noruega é o DNB, Den Norske Bank. E esse banco é excelente, apesar do fato de que o governo é um dos principais acionistas de lá, com 34% de participação societária. Tanto o DNB Bank como também os demais bancos da Noruega, em uma perspectiva geral, todos eles são excelentes aí em termos de solvência e em termos de liquidez, eles também dão um banho no restante do planeta. Isso significa que se estourar uma crise mundial de grandes proporções e a gente tiver uma corrida generalizada aos bancos, eles são um dos países que estão mais preparados para não sucumbir
para não ter um risco sistêmico muito elevado em uma situação como essas. Esse é um banco que tem muito dinheiro em caixa, só que a gente precisa levar em consideração também que boa parte desse dinheiro que está em caixa, ele é utilizado aí para operações mais alavancadas que o banco faz, principalmente aí em outros países que não a Noruega. Ou seja, lá na Noruega, você deposita dinheiro para o banco e os bancos eles costumam utilizar uma parcela significativa desse dinheiro que você deposita lá para realizar empréstimos, enfim, para conseguir tirar o lucro deles utilizando aí essa matéria-prima que é o seu dinheiro. E isso, evidentemente, aumenta o risco de qualquer banco. Mas a boa notícia é que lá na Noruega, a maior parte desses empréstimos que eles realizam são empréstimos aí de alta qualidade. Eles emprestam para o pessoal que é bom pagador e dificilmente aí vai deixar de arcar com as suas obrigações. E mais, considerando que eles têm uma reserva muito alta, ainda que o pessoal pare de pagar, mesmo assim eles vão continuar tendo gordura para poder liberar os teus saques caso você queira tirar o seu dinheiro de lá. Isso sem contar que quando o cliente do banco norueguês deixa de pagar, normalmente eles conseguem executar essa dívida e resgatar o calote que eles tomaram. Para você ter uma ideia, um dos maiores problemas dos bancos aqui no Brasil é que se você resolver não pagar mais o teu banco e você souber como fazer isso aí direitinho, dificilmente, cara, o banco vai conseguir executar essa dívida. Você vai ter, o banco vai ter um chamado crédito podre, ou seja, ele é credor, mas ele não consegue te cobrar, porque você não tem nada no seu nome, sei lá, só tem a casa e ela é impenhorável. Lá na Noruega, isso não acontece com tanta frequência quanto acontece por aqui não, viu? O que é excelente para os bancos, que eles ficam mais saudáveis, e é excelente para você que tem uma conta bancária lá também. E cara, por mais que os bancos noruegueses não estejam precisando aí de socorro dos bancos centrais ou de alguma entidade pública, caso esses bancos venham a quebrar, o governo norueguês ele consegue garantir para você que tem dinheiro lá até 200 mil euros. É como se o governo norueguês fizesse as vezes do fundo garantidor de crédito que a gente tem aqui no Brasil. E aí vai ter muito brasileiro que vai falar, pô, mas o fundo garantidor de crédito é melhor porque ele é privado, enquanto que lá quem vai resgatar vai ser o governo, então é muito mais perigoso. Aqui no Brasil, quando a gente dependia do governo para resgatar aí eventuais calotes de bancos, a coisa ficou muito azeda, inclusive foi por isso que nasceu o FGC, e aí o pessoal tem esse receio mesmo. Só que, cara, a gente não está falando do governo do Brasil, que é um país que está extremamente endividado. A gente está falando de um governo de um país que está extremamente solvente, que é a Noruega. Então não faz muito sentido aí essa comparação. E você ficou empolgado com a Noruega e já está querendo fazer as malas e ir para lá abrir uma conta bancária? Pois é, meu amigo, eu também, eu sou bastante entusiasta com este país. Só que, infelizmente, a Noruega é um país que não facilita as coisas para brasileiro que quer abrir conta bancária lá, não. Isso porque, normalmente, eles só aceitam que não residentes abram conta poupança e só de determinados países que podem abrir essa conta poupança. Além do que, o depósito mínimo não vai ser nem um pouco barato. Você vai precisar fazer um depósito inicial de 100 mil euros. Então a única alternativa para você conseguir abrir uma conta lá vai ser uma conta corrente mesmo. Só que para fazer isso, você precisa ser um residente fiscal norueguês. O que significa que você vai precisar ter tipo um CPF deles lá, uma carteira de identidade e também um ID Bank, que é o código necessário para ter a conta lá. E convenhamos, talvez ser residente fiscal num país como a Noruega também não seja a melhor coisa do mundo. Então, na maior parte dos casos, a gente vai ficar só namorando aí a perfeitas condições desse sistema bancário e ficar sentindo ali aquela inveja de, porra, que pena que no Brasil não é assim. Mas fica calmo, porque nem todos os países com segurança eles vão ser tão difíceis como é o caso da Noruega, como você vai ver até o final desse vídeo. E na segunda posição, nós temos Liechtenstein. Liechtenstein é um dos lugares mais instigantes que você poderia conhecer. Eu estou falando de um principado minúsculo que fica ali perto da Áustria e da Suíça, que é controlado pela mesma família desde o século XV.
e embora seja minúsculo e tenha menos de 40 mil habitantes, é um dos lugares mais ricos do planeta. E eles não são ricos porque, sei lá, são ricos em recursos naturais e aí eles conseguem tirar uma vantagem econômica disso. Na verdade, eles só são ricos porque eles são muito interessantes aí para atrair o pessoal que tem altos valores depositados nas suas contas bancárias, as famílias de alta renda. Se Liechtenstein é conhecido por alguma coisa, além das suas paisagens rurais belas e bucólicas, é por ser um dos maiores centros financeiros do mundo, um dos principais destinos para o pessoal aí que busca proteção patrimonial através de um forte sistema de bancos privados. Os bancos de Liechtenstein, eles estão entre os mais sólidos e capitalizados que você encontra no mercado. Os caras simplesmente não foram afetados pela crise de 2008, por exemplo. E como você deve saber, de 2008 para cá, quase todos os bancos centrais do mundo afora, eles precisaram injetar liquidez no sistema, que era para não deixar que todos os outros bancos sucumbissem. Só que lá em Liechtenstein, nenhum banco precisou aí socorrer-se às autoridades públicas a fim de conseguir se sustentar. Todos eles tiveram culhão, tiveram liquidez para conseguir passar tranquilamente por essa crise de 2008 e que foi se estendendo aí com programas de expansão de dinheiro até 2020 e, cara, até hoje eles continuam razoavelmente bastante sossegados se comparados aos outros bancos dos outros países. E o principal banco de Liechtenstein é o da família principesca e é o LGT Bank, que foi criado lá em 1921. E além desse banco possuir altíssima liquidez e altíssimas reservas de valor, ele é um banco aí que também não está quase nada alavancado. É um banco que não realiza muitos empréstimos aí com esse dinheiro que ele tem depositado dentro dele. E isso acaba fazendo com que o banco tenha um lucro mais baixo do que outros bancos. Mas como a estrutura do banco ela também é muito irrisória, ela é mínima, ele consegue tirar uma margem maior em proporção aí ao seu tamanho. A título de comparação, o número total de habitantes de Liechtenstein, toda a população de lá, é menor do que a metade da folha de pagamento do Banco do Brasil. Lá em Liechtenstein são 38 mil pessoas morando, como eu acabei de falar, e no Banco do Brasil são 98 mil funcionários. Ou seja, é lógico que a estrutura do LGT Bank ela é muito menor, muito mais simples do que o do Banco do Brasil. Então os custos deles também vão ser muito menores. E lá em Liechtenstein você vai ter cerca de 10 bancos apenas. E todos eles são extremamente saudáveis aí com as suas contas privadas. E não são apenas as contas privadas que são saudáveis não. Se você for ver para o Principado em si, para as contas públicas do governo deles lá, você vai ver que também que é lindo de se ver. Tá tudo em dia, quase igual a gente vê aqui no Brasil. Então se o príncipe um dia precisar socorrer os bancos lá de Liechtenstein, ele vai ter condições de fazer isso. Apesar de, como eu falei, é muito difícil que a gente chegue a um cenário desse. Então, definitivamente, Liechtenstein é um dos lugares mais seguros do planeta para quem quer ter uma conta bancária anti-crise e anti-confiscos. Uma conta aí que você pode estourar a bomba que for, que dificilmente vai afetar o seu patrimônio. Mas eu devo te falar, eles também não são para qualquer pessoa não. Para você ter uma ideia, para você começar a ter condições de abrir a conta lá, você vai precisar um depósito mínimo inicial de 100 mil francos suíços. Só que os bancos de lá, eles começam a ficar interessante mesmo, é para quem tem mais de 1 milhão de francos suíços, porque para esse pessoal eles vão ter um serviço VIP lá no banco de gestão de portfólio e aí eles vão conseguir acessar diversos investimentos de altíssima qualidade. Dito isso, rufam os tambores porque agora a gente vai falar da primeira posição dos países mais seguros para você abrir uma conta bancária offshore na Europa. E em primeiro lugar, a gente vai ter Luxemburgo.
Luxemburgo é um pequeno país situado perto da França e da Alemanha, e ele é um país bastante interessante que tem apresentado superávites ao longo de vários anos seguidos. São mais de 20 anos aí que a situação financeira deles está em excelência, as finanças públicas e a responsabilidade fiscal. Hoje em dia, os ativos do governo de luxemburguês, eles superam os passivos em 45% do PIB, o que é excelente e significa que se por acaso o governo de lá precisar resgatar os bancos, ele vai ter aí condições de fazer isso. E cara, só uma observação paralela, eu sou contra esse resgate que eles fazem aos bancos. Quem me conhece já sabe porque eu já deixei isso claro. Mas para você que tem uma conta bancária em um banco que faliu, aí cara, aí é conveniente que esse banco seja resgatado para que você possa ver a cor do seu dinheiro novamente. Mas voltando aqui, Luxemburgo, ele é um dos países mais procurados pelo pessoal que quer abrir fundos de investimentos por lá. E é por isso que eles têm um sistema financeiro de grandes proporções, um dos maiores do planeta. A especialização deles é em abertura de fundos de investimento internacionais. Então muita gente tem fundo aqui no Brasil, é um fundo que tem cotas em um fundo em Luxemburgo, por exemplo. E embora Luxemburgo seja considerado um paraíso fiscal por diversos países, da porta para dentro, ele é um país que conta com diversas regras de governança. E justamente por causa disso, ele é um país aí que ele é levado mais a sério na comunidade internacional, apesar de muitos países ainda considerarem um paraíso fiscal. E Luxemburgo também é um país muito conhecido por atrair indivíduos e famílias de alta renda. O pessoal aí que quer fazer wealth management, gestão de patrimônio e montar uma empresa por lá para mandar o dinheiro para lá para fins de planejamento fiscal, sucessório e também para contar com boas oportunidades de investimentos. Eles contam com mais de 140 bancos, sendo que 30 deles são bancos provenientes de outros países. Mas não se iluda, embora eles tenham mais de uma centena de bancos, o sistema deles ainda é bastante concentrado, porque cerca de 34% do total do sistema é controlado por apenas 7 bancos. E isso não é algo tão interessante assim. Em todo caso, Luxemburgo continua sendo uma excelente opção, porque a maior parte desses bancos, eles contam com altíssima liquidez, são extremamente solventes e eles têm uma política de riscos das operações e dos empréstimos de não tomar riscos muito elevados. Só para citar um banco interessante que você encontra por lá, a gente vai ter o BCEE. E agora você que não viu a Suíça nesse meu ranking, deve estar pensando, Guilherme, como é que você está falando que Luxemburgo é melhor que Suíça, é melhor que Liechtenstein? Bom, eu devo te confessar, a disputa entre os 4, entre os 5 primeiros do ranking, ela é realmente bastante acirrada. E na verdade, a depender do critério que você olha para analisar aí a liquidez do banco, para analisar a solvência do banco, Luxemburgo não vai ser melhor nem do que a Suíça, nem do que Liechtenstein e nem do que a Noruega. Mas por que então que eu optei por colocar ele em primeiro nesse meu ranking? Bom, porque como eu disse, todos esses países eles são igualmente bons para quem está buscando lugares seguros. Só que a diferença é que Luxemburgo ele é um pouco mais convidativo para o brasileiro que quer abrir conta bancária por lá. Eu não estou falando que vai ser barato, nem que vai ser fácil, mas eu tô falando que vai ser mais barato e mais acessível do que os outros países que estão nessa lista. Por lá você encontra contas de poupança e contas de investimento em diversas moedas. Agora, a abertura na pessoa física, ela tem algumas dificuldades extras que você não encontra se você for abrir na pessoa jurídica, que é o fato de que não dá para fazer a abertura remota. Você precisa ir até lá pessoalmente para abrir essa conta. Além do que, você vai precisar de 100 mil euros para fazer um depósito inicial. Mas calma lá, se você abrir na pessoa jurídica, aí você consegue fazer tudo remotamente e também não vai existir depósito mínimo. Na minha opinião, para quem quer ter uma conta em Luxemburgo, a melhor opção ainda é ter uma empresa em um terceiro país
e abrir a conta através dessa empresa. Pois é, como você acabou de ver nesse vídeo, os 3 países mais atraentes da Europa em termos de segurança do sistema bancário, em termos de ser anticrise, de você poder dormir confortável com o seu dinheiro lá, embora eles tenham um sistema financeiro que é lindo de se ver, eles não são tão acessíveis assim para nós brasileiros que ganhamos em moeda fraca que não vale mais nada. Afinal, a maior parte deles vai te exigir depósito mínimo inicial muito alto para você conseguir abrir a conta bancária por lá. Ou ainda vai ter um sistema de compliance, de governança, que acaba complicando para que muitos de nós consigamos cumprir. Em todo caso, não desanima não, porque se você é brasileiro, você ainda pode acessar o sistema financeiro bancário europeu também, por países que são mais acessíveis por a gente. Infelizmente, eles não são os países mais seguros, mas são os países mais fáceis de você conseguir abrir uma conta. Se a sua ideia é abrir uma conta na pessoa física, por exemplo, aí você pode buscar Portugal, o Banco Atlântico, por exemplo, porque lá você consegue abrir essa conta de forma totalmente remota, sendo brasileiro, e aí só vai precisar ir até lá na hora que você for buscar o seu cartão de débito. E mais, se a sua ideia é abrir uma conta numa pessoa jurídica para desassociar o patrimônio da empresa do seu patrimônio e fazer todo um trabalho de planejamento fiscal, aí você pode abrir, por exemplo, na Estônia. Você abre uma empresa lá, totalmente digital, e depois abre a sua conta bancária. Diga-se de passagem, eu presto assessoria para o pessoal aí que tem desejo em abrir empresa e conta bancária na Estônia. Você pode me procurar caso você queira esses serviços. E aí, além de fazer a assessoria, mas o melhor desse vídeo eu deixei para te contar no final. E é o fato de que a gente está vivendo uma janela de oportunidade, que hoje é possível você abrir uma conta bancária offshore no país mais seguro do planeta, coisa que não era possível de se fazer de forma remota até muito pouco tempo atrás. Nunca foi tão fácil como está sendo nos dias de hoje. E esse país não é nenhum dos países que eu falei nesse top 3, é um outro que eu posso contar para você em um outro vídeo e eu tenho certeza que vai interessar bastante o pessoal aqui. Afinal, não vai ser para sempre que vai ser tão fácil abrir uma conta bancária por lá não. Logo, logo, essa janela de oportunidade vai passar. E você quer saber de qual país eu estou falando e de que janela de oportunidade é essa? Bom, se esse vídeo bater 200 likes, eu vou contar para você no próximo Domingo Offshore. Mas por esse vídeo, a gente fica por aqui e não deixa de clicar ali nos vídeos que aparecem no final de sugestões para você. Um abraço e até a próxima!